Tudo isso aconteceu durante o Halloween em 2014. Sou de uma pequena cidade em Findlay. Costumava ir a uma escola secundária no território escolar, a cerca de 10 minutos de onde eu morava, chamada Van Buren. Era uma pequena vila com pessoas boas na maioria das vezes, mas o único problema era que havia alguns sujeitos mal intencionados que poderiam ser encontrados lá. O principal ponto de encontro era o Parque Estadual de Van Buren. Todo mundo sabia que o Parque Estadual tinha uma certa infâmia, já que era conhecido por alguns casos de abuso e coisas do tipo. Eu já fui ao parque muitas vezes com amigos e colegas, e nada de ruim nunca aconteceu conosco, então eu nunca pensei muito nisso. Tenho muitas boas lembranças do lugar, na verdade, como as muitas vezes em que meus amigos e eu andávamos de bicicleta pelas trilhas e explorávamos as áreas arborizadas. No entanto, no meu último ano, no dia do Halloween, eu e meu amigo Ian vimos o lado sombrio do Parque Estadual. No verão, antes do meu último ano, me alistei na Guarda Nacional do Exército. Então era importante que eu me exercitasse e me mantivesse em forma. Naquele dia, perguntei ao meu melhor amigo Ian se ele queria correr pelas trilhas do parque comigo depois da escola. E ele concordou, já que também gostava de exercitar quando podia. Era cerca das 4 horas da tarde, quando estacionei o carro, esperando que Ian se encontrasse comigo lá. Quando vi um carro prateado antigo, com um homem perturbador suspeitosamente sentado no estacionamento. Sabendo que pessoas estranhas frequentavam o parque, olhei para ver o que estava fazendo e percebi que ele estava me encarando. Era um olhar muito perturbador, que me deixava desconfortável. Seus olhos estavam bem abertos, e tenho certeza de que ele estava com uma expressão de desaprovação, ou talvez um sorriso. Nós fizemos contato visual, e ele acenou para mim, como se estivesse tentando dizer olá, mas não parava de me encarar. Eu acenei de volta, mas quebrei o contato visual porque estava bem desconfortável. No entanto, notei no canto do olho que ele ainda estava olhando. Nesse ponto, já estava farto e acelerei para fora do estacionamento e saí. Mas quando olhei pelo espelho retrovisor, vi que ele estava me seguindo. Isso me fez acelerar o pedal do acelerador e corri para o estacionamento da minha escola, onde o perdi. Liguei para Ian e disse a ele que estava na escola e que talvez ele tivesse que lidar com esse estranho sozinho. E então senti um vazio no estômago. Recebi uma mensagem de Ian dizendo cheguei, então voltei para lá, com frio no estômago e com receio de que algo tivesse acontecido. Quando cheguei, tive o alívio. Ian estava lá esperando. Acenei para ele para que ele me seguisse com o carro até o estacionamento diferente no parque. E nós fomos para lá. Estávamos seguros, ou assim pensávamos, e saímos do carro para caminhar pelas trilhas. Mas eu me certifiquei de pegar uma pedra para usá-la como uma arma, apenas para minha paz de espírito. Caso encontrássemos esse possível perigo na floresta, nunca saberia as intenções do homem, mas dada a má fama daquele lugar e sua aparência perturbadora, não poderia ter sido algo bom. Hoje em dia me formei e sou soldado da infantaria na Guarda Nacional. Enquanto frequento a universidade, às vezes quando volto para casa para visitar, gosto de fazer passeios noturnos e às vezes gosto de verificar o parque estadual, apenas para ver se há alguém com má intenção lá. Eu estou sempre armado e estou em boa forma, mas ainda me deixa desconfortável. Um dia desses posso encontrar algo assim de novo, mas não sou estúpido ou louco, porque assim que isso acontecer, estarei preparado. Então, para qualquer outra pessoa, certifique-se de que, se você for acampar ou fazer trilhas em parques estaduais, esteja preparado para se defender e nunca vá sozinho. Em minha casa, ao lado da minha cama, há um grande armário de armazenamento. Não tem uma porta comum, como se esperaria. É uma espécie de grande porta quadrada, sem maçaneta que solta quando você a pega pelas bordas. Isso aconteceu há alguns anos atrás, quando eu tinha 14 anos. Lembro-me da minha primeira vez que aconteceu. Fui dormir e acordei de manhã e descobri que a porta estava aberta e encostada na borda da minha cama.
Agora, isso não foi a coisa mais estranha, pois já tinha acontecido no passado, afinal, não havia dobradiça segurando a porta de qualquer forma. Empurrei a porta de volta para a parede e me preparei para a escola. Na noite seguinte, acordei por volta das 4 horas da manhã. Eu poderia jurar que havia acordado com barulho. Sentei-me e olhei ao redor do meu quarto, no escuro, e percebi que a porta estava encostada na borda da minha cama novamente. Agora eu estava preocupado que as bordas do buraco na parede estivessem começando a quebrar e que a porta não pudesse mais se encaixar tão firmemente como costumava fazer. Deixei assim durante a noite e consertei de manhã. Na noite seguinte, eu estava tendo problemas para dormir. Deve ter sido pelo menos 2 horas rolando na cama, tentando pegar no sono. Foi quando ouvi um estrondo alto. Eu sabia o que era, eu podia até ver no escuro. A porta caiu, aberta novamente. Eu estava tão cansado disso que mentalmente decidi deixá-la aberta a partir de agora. Foi quando ouvi o movimento mais leve de um saco plástico vindo de dentro do armário. Meu coração literalmente deu um salto quando ouvi isso. Não havia corrente de ar no quarto. Liguei a luz e olhei para dentro do armário. Meu maior medo se tornou realidade quando vi alguém dentro do armário olhando para mim na minha cama. Em meio segundo, ele tentou se esconder como se eu não tivesse visto. Eu nem consegui me mexer. Tudo que eu podia fazer foi gritar a palavra "Pai!". Eu gritei tão alto que meu pai levou cerca de 10 segundos para chegar ao meu quarto. Apontei para o armário e ele olhou para dentro. Somente então me senti seguro para me levantar. Meu pai olhou até lá dentro e não encontrou ninguém. Ele saiu e disse que eu estava apenas vendo coisas. E eu comecei a questionar isso também. Ainda assim, eu não podia dormir naquele quarto. Dormi no chão, no quarto dos meus pais, com um cobertor. Bem, eu não diria que dormi, porque antes que pudesse acontecer, ouvi a porta do meu quarto se abrir lá de longe, no corredor. E depois alguém literalmente desceu as escadas e saiu pela porta da frente, batendo atrás de si. Meus pais ouviram também, e foi só então que eles acreditaram em mim. Tentamos perseguir quem quer que fosse, mas ele tinha ido embora. Até hoje me pergunto se era realmente alguém ou algo sobrenatural.